a minha família nasceu como católica, Sim. mas não praticante. Aqui falamos assim, eu sou católica, mas não pratico. Então, a minha família nasceu toda assim, todo mundo sabia que Deus existia, todo mundo é católico, todo mundo é registrado, né? Era registrado no registro católico, batismo e tudo mais. E o que aconteceu? Eu tenho duas irmãs que são mais velhas. A maior de nós três, ela na época tinha 25, 30 anos, ela foi morar numa outra cidade depois que ela teve um divórcio do ex-marido. E ela estava enfrentando um momento muito difícil, porque o marido dela, infelizmente, batia nela. Então, ela tive que separar, tive que divorciar. Estava com a menina pequena, a minha sobrinha. E ela foi morar numa outra cidade, em Reggio Emília, outra região aqui perto. E naquela época ela estava sofrendo muito, ela estava buscando a Deus sem saber que estava buscando a Deus. Estava desesperada, queria uma nova vida, queria dar um futuro para a filha dela, né? Então, morando ali, o que aconteceu? Que ela me contou que uma noite ela teve um sonho que ela estava passeando numa rua e ela viu a placa de uma igreja e estava escrito Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, né? Ela nunca tinha escutado, ela nunca tinha falado ou escutado nada sobre a igreja evangélica, porque na Itália é uma realidade muito pequena, mesmo de números. Então, eu também, a nossa família nunca escutou falar de uma igreja pentecostal, Angélica. do Espírito Santo, de Deus, da Bíblia, nada disso. E aquela noite ela fez esse sonho, ela teve esse sonho, e o dia seguinte, incrivelmente, ela estava andando numa rua, enquanto ela estava olhando, ela virou e olhou uma placa, a mesma idêntica do sonho, estava escrito Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Então ela entrou na igreja e ali, outro milagre, estava um pastor jovem que estava pregando e o Espírito Santo tocou nela e ela entregou a vida dela para Jesus. Então o que aconteceu? Que depois de alguns meses ela voltou aqui em Las Petas e começou a nos falar. Então ela foi como as mulheres ali na frente do sepulcro, né? Quando viram Jesus, elas foram falar. E sim, ela nos testemunhou, ela nos falou de Jesus, né? Por muito tempo. No meu caso, quase 5 anos, ela me falou de Jesus, eu tinha na época 15 anos. E ela evangelizou toda a família, né? E eu fui, no longo desses 5 anos, eu fui a última a me converter. Primeiro a minha outra irmã, depois o meu pai, depois a minha mãe, e eu fui a última. Que bênção! Uhum. E assim, eu naquela época, eu fiquei, não sei como explicar, porque eu fiquei abismada, digamos assim, porque eu nunca li a Bíblia na minha vida. Nunca. Eu frequentava de vez em quando a igreja católica, sabe? Até de pequenininha, eu gostava, porque falamos a verdade, todo mundo está buscando a Deus. Todo mundo, sem saber. E aqui na Itália também, é impossível cancelar o nome de Deus. Eles tentam, mas é impossível. Todo mundo sabe que existe Deus, que existiu Jesus na terra. Eles sabem. Esse vazio, Lore, na alma, né? Existe uma frase de Blaise Pascal que ele fala isso: olha, dentro do homem há um vazio da forma de Deus, né? Então, Isso. assim, tem esse vazio, né? E buscam em diversas coisas, mas só Deus pode preencher, né? Só Deus. E ali, sabe, eu fiquei abismada porque ninguém me deu uma Bíblia. Mesmo quando eu ia na igreja católica,
sabe? Eles não dão a Bíblia para você, eles dão aquele colar, como é que se chama? Que se chama rosário, sabe? Para fazer. Acho que é terço, né? Não sei agora a palavra, mas para fazer as orações sobre Maria, Sim. sabe? Por exemplo, eu fazia muito aquilo quando eu era a criança em casa. Eu me lembro, passava as tardes fazendo aquelas orações. Mas enfim, eu fiquei abismada porque comecei a ler a Bíblia, sabe? E comecei a descobrir a verdade. Comecei a descobrir que era Jesus, o que ele falou, o que ele quer, o amor de Jesus, sabe? Então, isso começou a arder e assim, eu me converti que tinha 20 anos e graças a Deus, né, me colocou no meio dos crentes, no meio dos crentes, digamos assim, cheio do Espírito Santo, porque não quero utilizar, sabe, uma etiqueta. Eu estou falando de crente com o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Então, foi ali que Deus começou a me fazer crescer, a crescer junto. Já meu marido tinha uma experiência, né, com Deus. Ele, há 10 anos mais do que eu, ele conhecia Jesus. Então, ele me acompanhou, me ajudou, né? Foi um pouco meu pastor, né? Claro. Mas, enfim, foi mesmo uma coisa milagrosa, porque aqui eu nunca escutei falar de Deus, nunca li uma Bíblia, e as pessoas aqui não sabem o que está escrito na Bíblia, não sabem nenhum versículo da Bíblia. Se você fala do Espírito Santo, eles te olham como para falar o que é, que é Espírito, entendeu? Eles quase se assustam. Entendeu? Porque eu também me assustei. Sim.